E se a desigualdade vale para n igual a zero, e se vale para n, vale para n mais 1, tá certo? Daí qual é a conclusão? Qual é? Daí xn é maior do que zero, que é menor do que ou igual a 2, qualquer que seja n natural. Só uma observação é a seguinte, tá? A observação é a seguinte, eu teria que ter essa, porque senão fica muita redundância, mas rigorosamente eu teria que provar que essa sequência, essa sequência ela está bem definida, tá? E para ela estar bem definida, o que está provado aqui, ó, é o seguinte, olha o que foi que eu provei, e está aqui dentro, está a prova de que ela está bem definida, porque eu concluí, você veja que eu concluí o seguinte, se o x é maior do que zero, que é o início, ó, e é menor do que 2, se o x é maior do que zero e menor do que 2, então 1 sobre quem? 1 sobre 3 menos x é maior do que zero e também é menor do que 2. E isso diz, essa implicação aqui diz o quê? Diz que essa sequência ela está bem definida. Quando é que ela não estaria definida? Quando eu chegasse em um n, tal que 3 menos o xn menos 1 fosse igual a 0. Mas isso nunca vai acontecer, porque o xn menos 1 teria que ser 3. Mas isso não acontece porque, dado o x aqui no meio, isso aqui também está no mesmo intervalo. Então, existem todos os elementos dessa sequência. Entendido? Todos os elementos dessa sequência existem. Está implícito aqui, mas rigorosamente eu teria que fazer aqui antes, tá? Mas está aqui, está implícito. Então, é o princípio de indução para justificar a perfeita definição da sequência. Tá certo? Mas isso aqui, ó, diz que a sequência está bem definida. Porque eu parto daqui o 2, então esse aqui satisfaz isso. E se satisfaz isso, quando eu jogo ele na fórmula, vai satisfazer isso. Então, a sequência está bem definida. Entendeu a discussão? Pronto. Tá? Mas agora, tá? Agora vamos provar que ela é estritamente crescente. Tá? Então, começa. Outro. Tem-se estritamente o quê? Decrescente. Muito bem. Tem-se. Quem é o x0? Quem é o x0? Quem é? O x0 é 2. Quem é o x1? O x1 é 4. Quem é o x1? Quem é? É 1. É 1 sobre 3 menos 2. O x1 é 1. É maior do que isso. Então, o x0 é maior do que o x1. Tá? Então, você tem o x0 maior do que o x1. E se o xn é maior do que o quê? O xn mais 1, né? Então, menos xn, por que menos xn? Porque eu estou pensando nisso aqui, ó. Minha adivinhação, tá? Eu quero chegar aqui. Menos xn é o quê? É menor do que menos xn mais 1, tá certo? Logo, subtrai 3 dos dois lados. 3 menos xn é menor do que quanto? 3 menos xn mais 1, tá? Tá bom?
Mas não esqueça que tem um detalhe aqui, ó. Tem um detalhe aqui. Se o xn é maior do que o xn mais 1, por isso é que eu fiz isso antes, ó. Tá? O xn mais 1 você tem isso aqui, tá? Deixa eu ver. Eu quero a desigualdade de termos positivos. Isso aqui, o xn é menor do que igual a 2. Então, quando eu pego o menos xn, ele é maior do que igual a menos 2. Então, você tem isso, você não pode esquecer que você tem isso. Logo, quando você subtrai tudo isso, você tem 3 menos 2, somando, né? Somando 3 dos lados, você tem 1 menor do que isso, menor do que isso. Aí você tem uma desigualdade de números, o quê? Positivos. Tá? E assim, tá? Você vai ter que o inverso desse aqui, desigualdade de números positivos. Quando eu inverto a desigualdade, inverte. Que é o inverso disso aqui, né? Xn mais 1. Isso é maior do que o inverte isso aqui, que é o inverso aqui, xn mais 2. Então, o que foi que eu provei? Se o xn é maior do que o xn mais 1, o xn mais 1 é maior do que o xn mais 2. Tá? Isso aqui, por que eu chego aqui e boto? Porque o xn é menor do que igual a 2. Por isso que eu demonstrei isso antes, viu? Então, quando eu inverto, quando eu troco o sinal, isso aqui é maior do que igual a menos 2. Aí sombra é maior do que 1. Aí para eu ter uma desigualdade de termos positivos, eu inverto, eu inverto. Daí, qual é a conclusão? O quê? Mas aqui é que eu estou provando que é crescente. Eu não sei se é crescente ainda, para usar isso. Tá? Eu provei antes a limitação e agora eu estou provando que é crescente. Agora sim, agora é que eu tenho que é estritamente decrescente. Agora eu tenho que o xn é maior do que o xn mais 1, qualquer que seja n natural. Eu não tinha isso antes, eu estou tendo agora. Não, eu preciso disso aqui, ó, porque quando eu chego aqui, que eu troco, para depois inverter, eu preciso saber que são números, que é uma desigualdade de números, o quê? Tá? Para chegar aqui, ó, chega aqui, né? Aí para eu inverter, eu tenho que ter a garantia com a desigualdade de números, o quê? Positivos. Tá? E tem por causa dessa limitação, que é exatamente o que aparece aqui, ó. O 3 menos xn é maior do que 1, porque o xn é menor do que igual a 2, então o menos xn é maior do que menos 2. E aí vem. X mais 1 maior que x mais 2 é da formação, cara. É daqui. Mas o caso dele do x1 maior que x2. Não, porque eu cheguei aqui partindo dessa hipótese. Não foi partindo dessa. Eu tenho x0 é maior do que x1. E se, agora é o se xn é maior do que xn mais 1, então o xn mais 1 é maior do que xn mais 2. Na base não. Isso aqui é só uma das hipóteses do princípio de indução finita, que eu tenho que provar as duas hipóteses. A primeira hipótese, está aqui, está provada, que é mais simples. x0 é maior do que x1. Mas eu preciso da segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? Que se xn é maior do que xn mais 1, xn mais 1 é maior que xn mais 2. Aí quando eu tento as duas hipóteses, pelo princípio da indução finita, as duas hipóteses são verdadeiras, né?
você tem que o xn é maior que o xn mais 1 para todo n. Cuidado, cuidado. Eu tenho que provar isso, provei. Agora eu tenho que provar que valendo para n, vale para n mais 1. Aqui está provado que vale para n igual a 0. Aqui está provado que se vale para n, vale para quem? N mais 1. Então daí. Aí para concluir, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Portanto, existe L real, tal que xn tem limite L. Aí como? Agora usa a lei de formação. Como o xn é igual a quê? A 1 sobre 3 menos xn menos 1. Para todo n maior que ou igual a 1, passando ao limite, tá certo? O limite de xn, que é L, é igual ao limite disso aqui, com entender na física, que é 1 sobre 3 menos L. Ou seja, agora eu fico com que equação? Vamos botar aqui, fazer a conta aqui, a sujeira. Eu fico com 1, né? É igual a QA 3L menos L2. Então eu tenho L2 menos 3L mais 1 igual a 0. Tá? E aí, quais são as duas raízes dessa equação? Vamos lá. Quem são as duas raízes dessa equação? Vamos fazer. Quem são as raízes dessa equação? Quem são? Menos B, que dá quanto? 3, mais ou menos o quê? Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. 5 sobre 2A. Então dá 3 mais possibilidades. 3 mais raiz de 5 sobre 2 e 3 menos raiz de 5 sobre 2. Só que 3 mais raiz de 5 sobre 2 é maior do que 2. Ó, todos os termos da sequência são menores do que ou iguais a 2. E se você pegar 3 mais raiz de 5 sobre 2, é maior do que 2. Então o limite não pode ser 3 mais raiz de 5 sobre 2. Portanto, qual é a conclusão? Que é o limite? L é igual a 3 menos raiz de 5 sobre 2. Positivo. Tá? Positivo. O limite tem que ser positivo. Mas não pode ser 3 mais raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 é maior do que 2, não é? Não é? Somado com 3 dá maior do que 5. Dividido por 2 dá maior do que 2. Então não pode ser. Por isso a limitação aqui. Todos os termos da sequência são menores do que ou iguais a 2. Então o limite tem que ser uma dessas coisas, um desses números aqui. Então vai ter que ser esse. Entenderam? Não pode ser outro. Tá?